Bom, bom dia, pessoal. Então, já falei um pouquinho aqui sobre mim. Então, já peço desculpas antecipadamente aí. Sou novo na área e vou dar a minha visão, né, a visão de quem está nessa área há 4 anos. E se alguém discordar de alguma coisa que eu falar e tiver alguma forma melhor de fazer, a gente está aqui para aprender também. Tá, então, vou falar um pouquinho rapidinho da fazenda, né, para vocês entenderem. Então, a fazenda nossa, ela está na cidade de Atibaia. São Paulo é uma das cidades no Brasil que são conhecidas como a capital brasileira do morango. Então, tem várias delas, né, mas Atibaia é uma delas. Atibaia é considerada um dos melhores climas do mundo pela variação térmica que existe lá, noites muito frias e dias quentes. Então, bem propício à berricultura, que é o cultivo das berries, e o morango é uma delas, né? A fazenda é 100% certificada pelo IBD. A gente já era certificado antes, eu contei a história do mercadoorgânico.com, a gente já era certificado pelo IBD desde 2017, quando a gente comprou a fazenda, a gente certificou a fazenda, ela 100% certificada. E lá a gente pratica, eu comentei com o professor, a gente pratica agricultura digital orgânica, que é uma coisa relativamente nova aqui no Brasil. Tá? Então, e lá dentro da fazenda também a gente tem toda a infraestrutura de produção, processamento, embalagem das frutas. Então, rapidinho, só para lembrar vocês o que é um produto orgânico, né? Então, o básico que todo mundo conhece, que é o cultivo sem agrotóxicos, sem produtos químicos, sem hormônios, sem promotores de crescimento. É um alimento produzido em terras e águas sem contaminação. O alimento não provém de sementes transgênicas, a transgenia não é permitida na agricultura orgânica. Tem um respeito enorme ao meio ambiente, existem várias práticas que são mandatórias para o cultivo orgânico, né, no relacionamento com todo o meio ambiente. A prática de relação trabalhista também, a agricultura orgânica também preza por isso. Então, por exemplo, lá na nossa fazenda, 100% dos empregados são CLT. Tem uma série de requisitos de treinamento, enfim, existe uma relação, existem práticas trabalhistas bem diferentes do que são praticadas normalmente, né? A certificação, o certificado orgânico no Brasil é um dos mais respeitados do mundo, porque ele segue normas internacionais desde o princípio. Então, e a certificação garante o uso do selo, aquele selo verde lá, Orgânico Brasil, a gente chama ele de CISORG, é o selo que efetivamente identifica um produto certificado orgânico que cumpriu todos os requisitos. E um dos requisitos principais é a rastreabilidade também. O produto orgânico, ele é rastreado desde antes do cultivo, desde a semente ou da muda, até o consumidor que comeu aquele produto. Então, toda a cadeia tem que ser rastreada. Então, a gente sabe se deu problema num produto num ponto de venda. A gente sabe qual foi a semente ou a muda que deu origem àquele problema, se é que saiu dela o problema, né? Então, a nossa fazenda ela é 100% certificada e cumpre todas essas normas, né? Então, vamos lá. Falar um pouco do mercado, né? Então, o mercado de fruta mundial é um mercado de 40 bilhões de dólares ano, um mercado que cresce 3,6% ao ano, cresce acima da média do consumo de alimentos. O mercado de orgânicos, há 2 décadas, cresce 4,45% ao ano. Então, na hora que você soma as duas coisas, fruta orgânica e fruta e o mercado de orgânico, você tem um mercado que cresce mais ou menos 10% ao ano no mundo. Então, um dos mercados que mais cresce no mundo é a questão da fruta orgânica. E o Brasil, alguns dados, o Brasil importa 2/3 do morango que é consumido no país. Né? Todo mundo fala, tem morangueiro pra caramba. Não, está faltando morango. Tá? O morango, pelo menos na minha época, eu não comia morango. Né? Era uma fruta rara,
sazonal e que raramente você encontrava na mesa. Na minha família era banana e laranja e olhe lá, né? Então, o morango, comparado ao consumo per capita americano de morango, da Europa, o Brasil nem começou ainda, é como se a fruta não existisse no nosso mercado. Então, tem um potencial enorme. Tá, mostrar para vocês um pouco do nosso marketing aqui também, né? A gente vende o produto congelado, a gente só trabalha com produto congelado, a gente não trabalha com produto fresco. A gente não vende o produto fresco por vários motivos, né? Mas a gente vende o produto, ele é congelado, ele é ultra congelado na fazenda, IQF, então ele tem uma qualidade premium, né? A gente chama de gourmet. Então é um produto de alta qualidade, orgânico. A gente usa a embalagem transparente para efetivamente vender o produto com as suas características. Bom, e aí o que eu vim falar aqui mesmo foi da produção, de como dividir com vocês um pouco da nossa experiência de produção, né? Então, bom, peraí, é isso? Então acho que a primeira pergunta é isso aqui, ó, cultivo suspenso. É cultivo suspenso? É cultivo semi-hidropônico? Cultivo hidropônico? Bom, a gente tirou o morango do solo e colocou na calha, né? Se você transporta todo a microbiota, lá, os micro-organismos do solo para a calha, você na verdade só está, ao invés de deixar a planta no solo, está botando ele suspenso, então de certa forma é um cultivo suspenso. Se você mantém a biologia do solo na calha, então, em teoria, você está cultivando de uma forma diferente, mas mantendo a mesma estrutura. Então, a agricultura orgânica, ela proíbe, por lei, o cultivo em calha. Isso está na lei, né? Proibido o cultivo que não seja no solo. Mas existem salvo exceções, né? Como tudo no Brasil, a lei tem salvo exceções. Então, quais são as exceções que são aceitas? Se existe uma região onde tem pragas conhecidas, né? Nematóides que afetam a produção de morango. Então, isso é uma exceção possível. A gente usou essa exceção no início, quando a gente criou a fazenda, a gente usou essa exceção e fomos aprovados pela certificadora para fazer o cultivo suspenso. A outra forma de você justificar é a questão da mão de obra, né? A gente teve em 2022, a gente foi a campo, foi um agrônomo lá visitar a gente, falou: pô, vocês estão cultivando em calha, cara, vocês estão perdendo tempo, vão para solo. E a gente fez solo, perdemos 100% dos nossos funcionários, ninguém ficou, porque uma coisa é você colher e ir lá, que bonito o morango, comi um morango, a outra coisa é você colher 200 quilos de morango num dia. Né? O cara colhia um dia, no outro dia ele não voltava, perdemos todos os nossos funcionários. Aí a gente provou para a certificadora que a questão de mão de obra, é impossível você manter um cultivo em escala no solo nas condições de hoje, né? A questão das relações trabalhistas e tudo. Então essa justificativa foi aceita pela certificadora. Então essa é uma exceção que a maioria dos produtores que hoje, orgânicos, que cultivam em calha, ele justifica, mas existem requisitos, tá? Novamente, a agricultura orgânica, você tem que trazer a microbiologia do solo para a calha. Então, você tem que, pelo menos, né, a maioria das certificadoras exigem que 50% do substrato tenha solo. 50% do substrato tenha solo. E aí tem uma dica que vale R$1 milhão, que é o seguinte: o que é 50%? 50% de quê? Do volume ou do peso? A terra é muito pesada, o substrato normalmente é muito leve. Então, na hora que a gente vai fazer a justificativa, a gente faz 50% do peso e não do volume. Tá? Então, isso gera uma diferença muito grande. Hoje a gente usa mais ou menos, tá? Do peso, a gente usa quase 70% do peso é terra, mas do volume, 33% só
do volume é terra. Tá? Então esse é mais ou menos o que a gente utiliza hoje. E a gente demorou muito para chegar nesse número, tá? A gente demorou bastante mesmo, tentamos várias coisas. E na hora que eu for falar do substrato, eu explico mais o porquê desse número aí. Tem a questão da nutrição, né? Então, básica, toda a nutrição de um cultivo orgânico tem que ser de insumos certificados ou aprovados pela certificadora, né? E a questão do manejo de praga, que é também um grande limitador, talvez seja o maior limitador da agricultura orgânica, é isso, porque a mentalidade é diferente, né? Então a gente evita a praga ao invés de cuidar da praga, né? Então a gente tem que ter muitos métodos de prevenção de praga ao invés de tratar as pragas propriamente ditas. Então eu acho que eu faço o cultivo suspenso, mas tem gente que fala, não, isso aí é semi-hidropônico, porque você tem uma fita de gotejo, você injeta os nutrientes pela fértil e você colhe o drenado de alguma forma, ou para reaplicar, que a gente não reaplica o drenado, porque a questão, né, manejo de praga é muito sério na agricultura orgânica. Então teria um risco muito grande, porque a gente não tem ferramentas para lidar com um drenado contaminado que contaminou toda o cultivo. Então a gente decidiu não usar o drenado, mas a gente usa o drenado para fazer análise da absorção, né? Medir pH, medir o EC da fértil, do resultado da fértil, né? A análise do drenado diz para a gente quanto que a planta comeu. Então, de certa forma, eu também posso ser semi-hidropônico, né? E recentemente eu estava conversando com uma pessoa da Hidrogood lá, a gente estava conversando, ele falou, não, pô, você faz hidroponia, cara. Tá? Porque hoje já existe hidroponia em areia, em vários meios, né? Você faz hidroponia de várias formas, não necessariamente só com água, né? Mas isso está muito mais relacionado ao manejo de como se aplica o nutriente, de como você trata o drenado, de como você efetivamente provê a nutrição para a planta. Então, eu posso te classificar como hidropônico também. Então, teve gente que já classifica a gente como hidropônico. Então, tudo tem um ponto de interrogação ali por causa disso. Eu não sei se eu sou suspenso, não sei se sou semi-hidropônico ou se eu sou hidropônico, tá? Mas, basicamente, tem gente que classifica cada uma dessa forma. Mas a gente conseguiu a certificação dessa forma aí, tá? Falar um pouquinho do substrato. Então, já dei a dica para vocês, né? Já paguei a minha palestra aqui com essa dica, porque a questão do peso e volume é onde a gente consegue, de certa forma, usar um pouco mais de substrato, né? Então, o papel do substrato na agricultura orgânica. Pô, então eu tenho um papel diferente do convencional, né? No convencional, você tem lá um meio quase de sustentação da planta. Se a planta fica bem na água, cara, que seja água, né? Os nutrientes vêm via gotejo e beleza, via fértil, você não precisa de nada do solo. Só que na agricultura orgânica não é assim, você precisa manter a microbiologia, né? 4 bilhões, né, de micro-organismos que tem na terra, você tem que ter uma boa amostra disso na sua terra lá. Então você tem que usar a terra da propriedade, né? Então tem alguns tipos de produtos que são proibidos, né? Então a gente tem um substrato hoje que é basicamente, você não pode usar turfa na agricultura orgânica, que é proibido, porque a turfa leva a crer que é um subproduto de um crime ambiental, na visão orgânica, né? Então a turfa ela basicamente você está tirando nutriente do solo de forma... Então a turfa é proibida na agricultura. Então, a gente usa casca de arroz carbonizado, a gente usa carvão, casca de pinos, enfim, tem vários componentes lá. No nosso caso, a gente tem um substrato que a gente já está talvez na 10ª receita que a gente está usando. Todo ano a gente acha alguma coisa melhor. A receita de um substrato é do produtor. Não adianta eu passar a minha receita para vocês, porque isso depende também do clima,
da infraestrutura, da água, do que você tem, do tipo de planta que você vai cultivar. Então, depende muito, a fórmula do substrato é uma fórmula que o produtor que vai desenvolver. Tá? A gente não chegou no nosso ainda, apesar de estar no 10ª versão. Né? A questão da densidade de plantas também, o substrato, ele, dependendo da quantidade de planta que você vai ter, o substrato é importante. Hoje, né, se fala mais ou menos, eu não coloquei aqui, mas a gente usa algo em torno, né, a gente começou usando lá 8,5 litros de substrato por planta. A gente está com um cultivo com uma calha um pouco diferente, um pouco menor, que está na faixa de 7 litros de substrato por planta. Eu sei que tem pesquisas, né, obviamente na área de convencional, que chegam a dizer de 1,5 litro de substrato por planta, que é uma quantidade super pequena. Então isso, o tipo de substrato, qual é a estratégia de nutrição que você vai dizer, que vai dar a densidade de plantas. Né? Então no nosso caso, por exemplo, a gente planta, o espaçamento entre plantas para a gente são 25 centímetros, mas eu já vi gente falando de 15, de 30, enfim, isso depende também de como está o seu substrato e como que você vai fazer a nutrição. Tamanho das calhas, a gente usa, a gente começou com a calha da Hydrogood, que é uma calha que tem 16 de base, o Bergo me corrija se estiver falando besteira, mas tem 16 de base, 16 de altura e 22 de boca. A boca, ela é um fator talvez muito importante, né? Porque o que acontece, se você tem um tipo de substrato que ele não consegue uma irrigação muito efetiva, né? Ele tem dificuldade, ele é muito drenado, então o gotejo vai e ele não consegue espalhar, não consegue fazer uma bolha suficiente no substrato, né? Você acaba não molhando as bordas. Então o tipo de substrato, ele vai determinar também se você vai conseguir aguar, né? Deixar as bordas da calha aguada, porque o morango, a parte rica do morango, cultivar morango é muito fácil, né? Cultivar morango numa escala industrial é diferente. O morango, para ele sobreviver, a raiz profunda dele é beleza, mas as raízes superficiais são de fato as raízes que transformam o morango no morango gourmet, no morango premium. As raízes superficiais é que de fato absorvem uma quantidade maior de nutrientes. Então, a irrigação de superfície, a cobertura de superfície na irrigação, então você olha um substrato, ele está seco por cima, você está perdendo dinheiro, né? Porque ele tem que estar bem drenado. Então a gente tem uma questão, e isso o substrato que vai te dizer, né? Quanto mais a propagação de água, né? Quanto menos drenado ele for, ele vai, né? A gota cai e ele consegue espalhar aquilo de uma forma mais efetiva. As formas de nutrição, a gente usa muito nutrição foliar, né? Então, infelizmente, vocês estão acostumados aí com a nutrição via FERT, né? Então, que é muito, muito confortável, mas na agricultura orgânica a gente tem um problema que é a salinificação do substrato. Se você errar a mão, né, num nutriente no substrato, você perdeu a estufa inteira, né? Então, um erro não tem volta, você não pode errar. Basicamente isso. Você errou, salinificou o substrato, perdeu a estufa. Teve uma situação em que, infelizmente, uma das estufas nossas, o agrônomo foi lá e fez uma receita e houve um engano na hora de preparar, né? E a estufa nossa ficou travada 1 ano, porque a gente não tem ferramentas na agricultura orgânica de dessalinificar, de neutralizar a ação de nutrientes. Então, tudo é preventivo. Dessa forma, se tudo é preventivo, primeiro a gente faz uma aplicação foliar, né? Então, vou aplicar potássio para chamar a florada. Então, faço uma aplicação foliar, entendo como a planta reagiu, para ter uma ideia da reação dela a determinadas doses. E aí eu tenho certeza da dose, aí eu faço uma FERT. Então, a FERT é uma ferramenta que erro zero na agricultura orgânica. Obviamente, na convencional, você tem ferramentas para neutralizar nutrientes, você tem uma série de ferramentas que estão disponíveis, mas no orgânico você não tem, então, erro zero.
Esse é um problema. Então, o substrato para a gente é talvez um dos grandes segredos aí. Calha, né? Então, a gente falou para vocês que a gente usou a calha da Hydrogood no início. A gente começou com uma calha, então era corredor, calha, corredor. Né? Você vê muita gente ainda fazendo corredor, calha, corredor. E aí a gente falou, pô, mas tivemos um problema, que era a temperatura. Né? A calha ali, ela pega sol de um lado, pega sol de outro, o substrato esquentava demais. E a gente fez um experimento de calha dupla e viu que a calha dupla, ela funcionou melhor, porque uma fazia sombra para a outra e o substrato esquentava menos. Então a gente partiu da calha simples para a calha dupla. Quando a gente terminou a calha dupla, falou, pô, que burrice. Por que a gente não foi para a calha tripla, né? Porque a calha do meio, ela vai ficar 100% na sombra, ela vai acabar tendo uma produção muito melhor e dá para a pessoa, né, trabalhar na calha lá, na calha de dentro, na calha de fora, tranquilamente. E aí a gente passou todo o nosso cultivo para a calha tripla. E aí um dia, conversando com o fabricante de estufa, eu falei, pô, o ideal mesmo é na calha quádrupla, porque aí você passa no corredor, você trabalha com uma, duas calhas, no outro corredor você trabalha com uma, duas calhas. Só que a largura do bloco não podia ser 3 metros, porque aí não dá 4 calhas. Então a gente pegou, o bloco nosso tem 366 ao invés de 3. Ele é um pouco maior. E com 366 ele dá certinho 4 calhas, como vocês estão vendo ali, corredor, 4 calhas, corredor. Então dá 2 corredores e duas bancadas de 1,20 m. Né? Então com 366 sobra 60 de cada corredor e mais 1,20 de cada bancada. E 4 bancadas, tem um espaçamento entre uma calha e outra, mais ou menos 10 centímetros, para o espaçamento lateral da planta. Planta plantada no centro no centro deslocado da calha, a fita de gotejo no meio e substrato perfeito molhando de uma ponta a ponta, planta nota 10. Então, esse é a configuração que a gente está fazendo hoje. Agora, conselho, não dá para começar com 4. A densidade de planta, você tem que ter um plano de manejo de praga extremamente eficiente e preventivo, porque na hora que você adensa as plantas desse jeito que a gente tem aí, você fica praticamente vulnerável a pragas, muitas pragas. Então você tem que ter um plano. Por isso que é legal você começar com uma, aprendeu a lidar com a praga, vai para 2, para 3, e aí você chega nesse cultivo de 4 calhas, que é o nosso hoje, em que a gente tem uma série de estratégias para conseguir sobreviver com essa configuração. Esqueci o que eu ia falar aqui, tá? Mas 4 calhas aí. A gente usou a calha da Hydrogood, né, para início. Depois a gente usou uma calha da calha PAC. E agora a gente está voltando. A estufa que a gente vai botar para rodar o ano que vem, voltamos para as calhas da Hydrogood. Então a experiência nossa é a seguinte: a calha da Hydrogood, ela é mais cara, obviamente, é um material que dura muito mais tempo, então ela é uma calha dupla e tudo, tem uma estratégia de coleta do drenado que é um espetáculo, né? Então, e você paga o preço por isso. Aí você fala, pô, eu não preciso disso, então vou para a calha mais baratinha que tiver lá. E a gente fez isso. E a gente viu que a calha mais barata é mais cara. Por quê? Porque na montagem da calha, as calhas que vêm, por exemplo, de material reciclado, de PET, enfim, a qualidade da calha é muito ruim. Você tem que fazer a amarração da calha, a montagem da calha, você acaba levando muito mais tempo do que a montagem da... Eu não ganhei nada da Hydrogood para falar isso não, tá? Eu só estou dividindo a minha experiência aqui. Mas é que a gente viu que, pô, um mês, se você perder um mês para montar uma estufa, porque você tem que montar manualmente a calha, cara, é um mês de produção que você perdeu. E na verdade, o seu negócio não é montar calha, seu negócio é produzir morango. Então, um mês de produção vale muito dinheiro, então talvez a diferença está ali, tá? A variedade da muda. Bom, as mudas usadas hoje são praticamente
todas importadas, né? A gente estava conversando aqui com o Juliano, talvez mais de 80%, 90%, talvez assim, vou dizer para você que mais de 90%, porque as matrizes são importadas, né? Ou da Espanha, do Chile, da Argentina, e a gente tem vários problemas com isso. Primeiro, o preço da muda, que é cara, né? Então, uma muda espanhola chega a custar R$2 hoje no mercado, né? E você tem a questão da adaptação do clima. Então, se você não tem uma quantidade de frio muito grande no ano, tipo, a gente está tendo um inverno super quente na região lá de São Paulo e Minas, e algumas variedades simplesmente não produziram nada. San Andrés é uma delas, não produziu nada, zero. Produziu zero até agora, porque os dias ficaram quentes demais, né? Então, a variedade você vai ver pelo seu microclima, quer dizer, o clima que você tem na propriedade que vai dizer que tipo de variedade vai ser mais propício, né? Mas eu recomendo trabalhar com muda importada, muda de qualidade, com sanidade. Eu vi muitas mudas do Chile e da Argentina com problemas sanitários, mesmo tendo a certificação sanitária. Não estou falando nada mal, eu não sei quem vende aí, desculpa, retiro o que eu disse. Qualquer lugar pode ter doença, né? Então é ver muito bem qual é o fornecedor de muda. Né? Tem muitos viveiros aqui no Brasil que fazem a muda e vendem muito mais barato, mas a questão sanitária no morango, se ele vem com alguma doença inerente, é extremamente problemático, né? E a gente tem agora uma boa variedade brasileira, que é a Fênix, né? As mudas, a BRS DC25, que é a variedade desenvolvida pela Embrapa, que a gente está no 2º ano com ela, muito boa. Né, esse ano, principalmente que teve uma variação climática grande, ela se comportou muito melhor que as mudas importadas e a gente tende a usar cada vez mais a Fênix do que as mudas importadas, tá? A gente também produz um pouco de muda lá na propriedade. A gente produz de uma forma diferente. Normalmente o produtor de morango ele produz a muda através do estolão, né? A planta solta um estolão, que é uma filha, né? E aí ele trata aquele estolão, coloca um vasinho, ele vira uma muda de morango, é uma filha daquela. A gente não trabalha assim. O morango em calha, ele tem uma característica que ele solta muitas coroas. A cada 3 meses ele solta uma coroa nova, basicamente, assim, a grosso modo. Então o que a gente faz? Todo ano a gente replanta a planta. A gente tira a planta, trata ela, tira toda as raízes velhas, né? Trata como se fosse uma planta nova, limpa ela, deixa ela uma muda como se tivesse recém-comprada, e replanta aquela muda. E aí, com 7 coroas, 8 coroas que dá uma planta, você gerou 7 mudas. Então, né, na verdade, você comprou 1000 mudas, no ano seguinte você vai ter 7.000 mudas. Né? 7.000, você vai ter 49.000 mudas. Então você tem uma geração de muda na própria propriedade. E a muda eu não tenho nenhuma pesquisa sobre isso, tá comentando com o Juliano, eu tenho só a visão prática. A muda de coroa, ela mantém, ela não é filha, ela é a própria muda principal, ela é a própria planta principal. Então ela tem as mesmas características genéticas da planta principal. Então a gente tem planta lá que a gente está no 5º ano utilizando a mesma planta, só com essa estratégia. Então é uma estratégia de geração de muda na própria propriedade. E com a Fênix, né, como ela é livre de royalties, né, você pode fazer isso de forma legal, né, porque todas as outras mudas importadas são protegidas por royalties. Então não contei para vocês que eu fiz muda do San Andrés. A questão da nutrição, como que a gente faz? Cada um tem a sua estratégia. A nossa estratégia é análise de tudo. Então, chegou um substrato, batemos um substrato antes de jogar na calha, análise, né? Correção daquele substrato. A gente sabe exatamente o que está naquele substrato. Análise foliar das plantas todo mês. Então, qual é a nutrição que vai ser aplicada? A nutrição é que a planta precisa. E o resultado da nutrição, e a receita da nutrição é justamente
o resultado da análise foliar. Então a gente trabalha dessa forma, tá? Com análise de tempos em tempos, de 6 em 6 meses, a gente faz uma análise do substrato para ver o que tem lá, enfim, se tem alguma coisa que tem que repor, um fósforo, sei lá, enfim, qualquer coisa que precisa ser reposto, a gente enxerga isso de forma bem objetiva através da análise foliar, tá? Controle de pragas. Vocês estão vendo ali o ácaro rajado? Já ouviram falar de ácaro rajado, né? Então, várias pragas, né? Muita praga mesmo. Mas o que a gente faz? Bom, preventivo, o que eu falo? Controle de pragas. Qual que é a primeira estratégia para controle de pragas? Nutrição. Porque uma planta nutrida, né? Ela está mais imune a ataques de pragas, ou ela consegue reagir de forma melhor. Então, a nutrição é nossa primeira estratégia para controle de praga. Depois, obviamente, como produtores orgânicos, a gente tem uma série de biológicos autorizados à utilização, né, pesticidas, inseticidas, né, biológicos que a gente pode utilizar, mas limitados, muito limitados. Né? Algumas pragas simplesmente sentar e chorar porque não tem o que fazer. Então, por isso que a prevenção é muito, muito, muito importante. E a gente começou esse ano, a gente fez uma parceria lá com o Instituto Biológico e a gente está desenvolvendo uma série de estratégias utilizando insetos predadores. Então, tem desde joaninha, então, um hotelzinho de joaninha é ótima, come pulgão, come ovo de ácaro. A gente está usando alguns tipos de ácaros, né, o califórnicos, o limônicos, o macropilis, que são ácaros que comem o ácaro rajado. Né? Então ela enxerga isso aqui, um macropilis, quando vê uma quantidade de ácaro desse, é festa. Ele come 30 ácaros por dia, um macropilis, e solta 3 ovos por dia. Então assim, o macropilis ele acaba com o rajado assim muito rápido. E o califórnico já é um cara que fica na propriedade, então a gente lá está, por exemplo, plantando debaixo das calhas picão branco, dente de leão, né? Enfim, a gente tem uma série de plantas que são hospedeiras desses ácaros predadores e com isso a gente tem uma defesa grátis, né? E até o Juliano fez uma observação boa que você plantando, né, mantendo uma vegetação debaixo da calha, você tem também um controle climático da estufa, né, isso ajuda também, né. E aí tem outros, né, o óreos, os crisopídeos, anagasta, são vários tipos de insetos predadores que ou eles são predadores, mas eles caçam e matam, né, então aí você vê ali, ó, aquele óreos matando um ácaro ali, ele tem um bico, ele puf, e come o ácaro, come 30 por dia ali, fica tranquilo, né, que é o óreos. E os crisopídeos, a anagasta, ela solta um ovo, né, ela coloca o ovo dentro do ovo da própria praga, e aí ela nasce, ao invés de nascer uma praga, nasce um predador da praga. Então, enfim, tríplice, vários tipos de praga hoje a gente combate com insetos, tá? Tem empresas que fazem, né, que vendem esses predadores, tem que tomar muito cuidado, tem sempre que conversar com outros produtores para entender qual que é o resultado resultado prático. Eu vou dar um exemplo aqui, não estou falando mal da empresa, vou dizer o que aconteceu comigo, tá? A Copert, que é uma empresa multinacional, enfim. Ah, voltou. Brincadeira aqui. Então, assim, a gente, quando teve... O ácaro rajado é algo desesperador, né, para um produtor orgânico, porque o ácaro rajado ele é capaz de destruir, de zerar uma estufa em poucos dias. Menos de uma semana você perdeu tudo. Está no zero.
tudo que você fez, substrato, perdeu tudo. Porque ele é uma praga extremamente agressiva e ele se multiplica muito rapidamente. Então a gente já lidou com ele antes, né? Então sempre tratando principalmente com ácaros predadores, né? Mas tem os biológicos também que podem ser utilizados, outras estratégias. A gente gosta muito de tratar com um ácaro predador. E a gente comprou o Californicus da Koppert. É um ácaro que é produzido na Europa, vem para o Brasil, importado, ele é distribuído, chega aqui, a gente, pegamos, aplicamos e ficamos olhando. E a planta morrendo, e a planta morrendo, e a planta morrendo. Aí, usamos biológico. Calma lá, isso aqui não está funcionando. Aí falamos com a Koppert, compramos mais um vidro e nada, não funcionou. E aí a gente foi atrás de pesquisadores, entendeu o que tinha acontecido com esse ácaro. O Californicus, ele se alimenta, ele tem uma dieta mais ampla do que o Macropilius. O Macropilius só come ácaro rajado, e vive de rajado. Ele é excelente quando tem uma infestação dessa, você solta um bicho lá, ele detona, e um dia ele acabou com aquilo lá, 2 dias ele detonou a infestação. O Californicus não, ele come também pólen, outros tipos de ovos e vai. E ele até se alimenta de trigo também, de ração. No caso da Koppert, eles criavam em laboratório o califórnico com trigo. Então, por várias gerações, aquele ácaro nunca tinha comido um ácaro rajado na vida dele. E ele nunca tinha visto o ambiente natural na vida dele. Então, nunca tinha visto uma folha. Né? Ele é um cara de laboratório. Então, quando ele chega na plantação, a gente lá com a lupa em cima, vendo o califórnico, que era o predador, o amigão rajado, vamos aqui junto, estamos aqui, festa, né? Rajado e califórnico, não tem diferença. Falei, cara, o que é isso, bicho? Você tinha que estar comendo o cara, você está fazendo festa com o cara. A gente fez um filme, mandou para a Koppert, falei, o que está acontecendo, cara? Esse cara aqui não está reconhecendo. Ele falou, não, realmente ele só vai demorar, ele vai ter que passar fome, morrer. O que sobreviver, ele vai tentar uma alimentação diferente e ele vai acabar, por instinto natural, matando um ácaro rajado, gostando. O filho dele vai saber que no desespero pode, até umas 10 gerações seguintes, ele voltou a ser o califórnico do ambiente natural. Então, assim, fujam disso. Coisa de laboratório, um animal que nunca comeu um ácaro predador, né, um ácaro rajado na vida dele, ele não serve. Porque ele tem que bater na pista rodando, ele tem que comer o rajado. Então a gente tomou um prejuízo grande da Koppert. Tá? Desculpa, não é uma crítica à empresa, simplesmente estou relatando o que aconteceu com a gente aqui. E então a melhor estratégia é você criar na propriedade, você ter o seu próprio, né? E gente, é isso. Acho que eu enrolei bem aqui, né? Deu para dar uma bela enrolada. Espero que vocês tenham ficado satisfeitos aí. Não é muito, mas é o que eu pude trazer para vocês aqui hoje, tá? Obrigado aí pela oportunidade, professor Jorge. Mais uma vez, muito obrigado aí, tá? Obrigado, Dário, pelas excelentes informações trazidas aí. Com certeza contribui grandiosamente aí com o nosso evento. Em sequência, então, daremos início a algumas perguntas aqui que surgiram da nossa plateia. Para iniciar, então, quais as cultivares que são mais utilizadas aí na fazenda? Né? Se mostrou algumas aí, se puder explicar um pouco melhor. Sim. E qual você considera melhor cultivar aí para se produzir inverno e verão, principalmente na região sudeste? Sim, a gente tem uma estratégia de usar mudas, principalmente de dia neutro, né? Tem mudas de dia curto, dia longo e dia neutro. A gente usa de dia neutro, que é uma muda que se adapta à condição climática de Atibaia, né? Que mesmo no verão, que tem lá os seus 32 graus de pico, o inverno na nossa propriedade, o verão na nossa propriedade chega a 14 graus, 15, temperaturas amenas, que para uma muda de morango de dia neutro, ela consegue produzir mesmo no verão. Então a gente sempre usou mudas San Andreas. A gente começou com San Andreas, que é uma muda de dia neutro. O San Andreas, filho do Albion, né? Então
a gente começou com eles. Esse ano a gente decidiu investir no Albion. O Albion ele tem um problema que é o shelf life da fruta, né? Ele é menor do que o San Andreas. Só que para nós, como a gente congela a fruta, né? A fruta é congelada algumas horas depois de produzida. Então, para nós não teria problema esse problema do Albion. Então, a gente mudou para o Albion, né? Então, a grande parte do nosso investimento em mudas novas esse ano foi no Albion. E a gente recebeu mais ou menos 2.000 mudas da Embrapa, da Fênix. Então, e trabalhamos com Camino Real, que é uma planta de dia curto, mas também 2.000 mudas só para experimentar, né, ver como é que era uma planta de dia curto. E a gente também usou a Florida Beauty, que é uma variedade que tem uma fruta muito bonita, realmente muito valiosa, que a gente também comprou uma quantidade pequena para experimentar. Então, trabalhamos com todas essas variedades. A variedade que ficou melhor esse ano foi a Fênix, a variedade da Embrapa, né? Então, a gente teve esse ano mais um ataque de ácaro rajado. A Fênix não tomou conhecimento do ácaro. Tríplice, um pequeno ataque de tríplice. A Fênix não tomou conhecimento. Então, mas é uma variedade nova, é difícil de achar a muda boa. Tem muita gente reproduzindo, mas você tem que tomar aquele cuidado que eu falei. Como que o cara fez a muda, se tem um controle sanitário bom. Então, assim, se eu tivesse que recomendar uma variedade hoje, eu recomendaria a Fênix. Se você não conseguir a Fênix, talvez o Albion seria a estratégia melhor. Perfeito. Dário, como que ocorre a polinização das plantas? Se é simplesmente ao natural, se vocês adotam alguma estratégia nesse sentido? E como que é feito o processo de congelamento das frutas de morango? Legal. Então, a gente tem várias casinhas de abelha, não sei se vocês viram nas fotos lá, que a gente espalha dentro da estufa e também ao redor. Então, tem bastante abelha, a gente mantém outras flores plantadas para fornecer alimento para as abelhas durante durante a polinização. As próprias joaninhas também acabam desenvolvendo esse papel, porque a polinização do morango, né, então os alvéolos do morango, lá, aquela flor do morango, qualquer coisa que bate ali, ela estoura, ela é muito sensível, né? Então muita gente, por exemplo, faz a polinização do morango com soprador. O cara vai lá e com soprador, o próprio vento poliniza o morango. Então não é um problema a polinização. Ela pode ser feita com insetos ou ela pode ser feita também de forma induzida com um soprador. No nosso caso, as estufas, a gente começou com as estufas fechadas. Não sei se vocês viram, uma estufa toda fechada. Depois a gente viu que para polinização era melhor a estufa aberta. Então hoje a gente usa só a estufa guarda-chuva. Ela não tem nem lateral, nem frente, nem fundo e nem a bandana lá. Então ela tem uma corrente de vento. Essa própria corrente de vento faz 90% da polinização. Ótimo. Se eu sou um hidroponista e quero também produzir morangos orgânicos, eu consigo o selo de certificação? Eu falei para você, o conceito de hidroponia é amplo, na minha visão, né? Então, tem gente que fala que eu faço hidroponia. Então, se você fizer hidroponia como a gente faz, né, usando solo, pelo menos 50% de solo, com substrato com ingredientes permitidos pela certificadora, a resposta é sim, é possível sim. A hidroponia, morango hidropônico, orgânico, é uma realidade, é possível, tá? O convencional, cara, é uma oportunidade que muito fácil de ser implementada, né? Porque não tem todas essas limitações do orgânico, você precisa de muito menos substrato, né? E, enfim, eu acho que tem até areia, né? A gente vê muita gente usando o cultivo de morango lá fora, principalmente, com areia pura, zero, não tem nada de nutriente areia, e você faz toda a parte de fértil via a nutrição via fertirrigação.
Então isso, para quem vai fazer convencional, é sopa, não tem problema nenhum. Né? Agora, para orgânico, você vai ter que ter a terra, aí você tem todos os problemas. Até nesse sentido, para complementar a informação, a próxima pergunta se refere à questão da utilização da areia, né? Até o pessoal pede aqui para você explicar novamente a questão do tamanho das calhas utilizadas, né? E você pode usar areia com a casca carbonizada. Se você achar possível isso, se você tivesse alguma ideia também da proporção de como trabalhar esses dois materiais aí conjuntos. Novamente, para ser orgânico tem que ter terra e terra da propriedade. Você não pode pegar a terra do vizinho e colocar aqui, você tem que ter a terra da propriedade. E 50% pelo menos do peso tem que ser de terra. O resto que você vai pôr, se você quiser adicionar areia ou um outro substrato, aí é a estratégia que você quiser. O que eu estou falando assim, na areia dá para você fazer convencional, que aí você não precisa botar terra, né? Então, esse é o ponto. E em questão de volume, né, eu falei, eu vou só repetindo, hoje a gente começou usando 8,5 litros por planta, de substrato por planta. Vamos voltar para 8,5 litros, porque a nossa próxima estufa vai usar a calha da Hidrogood, vai voltar para essa medida de 8,5 litros. Hoje a gente está com uma calha menor, que ela tem uma boca de 16, né? A calha da Hidrogood tem uma boca de 22, então a gente está usando uma calha com boca de 16, e aí o resultado disso são 7 litros de substrato, mais ou menos, que a gente usa por planta. Está super bem. E a gente já viu experiências de produtores convencionais que utilizam 1,5 litro de substrato por planta. Tá? Agora, um cara para usar 1,5 litro, ele tem que ter muita manha da nutrição. Tem que ser um cara muito bom de nutrição, porque o morango é o seguinte, não pode faltar nada para ele. E fora da proporção, ele também reclama, né? Resumindo, poderia se utilizar areia, né? Dentro dessa questão que você explicou aí, mas 50% teria que ser solo, né? Os outros materiais poderiam contemplar areia também, mas utilizando 50% de solo mais areia, talvez vai ficar muito úmido, né? Sim, exatamente. Eu acho que você tem um... Eu nunca fiz, mas eu desconfio que talvez não funcione, mas dá para experimentar. Então, a próxima pergunta se refere a como é feita a correção do substrato se estiver fora dos parâmetros da nutrição. Por exemplo, fez uma análise do substrato e se esse estiver muito fora. Aí é antes de colocar na calha ainda. Isso, antes, sempre antes. Todo substrato que a gente bate, a gente faz a análise, espera a análise sair, faz a correção, depois faz a análise de novo para ver se deu certo, né? E aí a gente planta. Porque, novamente, a gente não tem... Esse processo aí, como que vocês fazem ele, assim? A gente coleta, né? O que vocês usam aí nesse manejo de correção? Então, às vezes é calcário só, né? Às vezes tem um excesso de alumínio no substrato, a gente coloca calcário. A gente usa a terra da propriedade, a gente tira o mato, né? E usa 15, 20 centímetros na parte mais rica do solo, né? A parte de cima do solo. E... A gente tem uma terra muito rica na propriedade e a gente acaba tendo que complementar muito pouco. Muitas vezes a gente faz um complemento de fósforo, assim, mas não é um complemento nutricional muito grande que a gente costuma fazer nos substratos. Tem substrato que a gente bate e não tem correção nenhuma, não tem nada a ser feito, né? Ele está perfeito já para ir. E a gente lida com a nutrição, a gente não tem essa estratégia de montar, muito produtor de morango, ele acaba fazendo uma nutrição de base para o arranque da planta. A gente já usou essa estratégia, a gente viu que jogar dinheiro fora. É muito melhor você ir suprindo a planta à medida que ela vai precisando do nutriente. É muito melhor do que você, de repente, gerar uma nutrição de base que você gasta uma grana violenta ali para gerar um excesso de nutriente. E outra coisa também que é muito importante, o morango ele não gosta de falta e não gosta de excesso de nutriente também. Então ele tem, então por isso que é muito melhor ele estar ali na borda inferior do que na borda superior da medida de nutriente, quase com excesso, né? Perfeito. E nesse sentido ainda tem uma pergunta que se refere à fertirrigação. São feitas quais os tipos de produtos que vocês têm utilizado nesse manejo de fertirrigação e as fontes nutricionais, né?
Quais os produtos especificamente que vocês têm utilizado, né? A gente tem uma visão um pouco diferente talvez da grande maioria dos produtores, né, de orgânico. Muita gente faz super magro, o cara faz a fermentação de torta de mamona, bababá. A gente viu que, puta, bacana, mas isso não gera escala. E fora o seguinte, você... colhi EM na mata, misturei fiz uma aplicação de EM, a gente fez tudo isso. Só que o problema é o seguinte, a partir do momento que você tem uma produção em escala, que você quer escalar, você tem que saber exatamente o que tem, o que você está aplicando. Né? Então, por exemplo, o pessoal fala assim, eu multiplico Serenade na minha propriedade. Falo, pô, mas o que você multiplicou? Será que você multiplicou o bacilo que realmente vai te ajudar, ou você multiplicou coisas que você não sabe o que tem ali? Então, para nós, na nossa estratégia nutricional, a gente abandonou toda a parte que eu pejorativamente errado falo, que é a parte da macumba da agricultura orgânica, que são esses preparados feitos ali. Perdão, tá? A gente não faz isso. A gente compra os nutrientes de empresas respeitadas no mercado, certificada orgânica, e a gente trabalha com doses de reposição de acordo com o resultado da foliar. Né? Perfeito. Muito bem. Para nós finalizar, então, uma última pergunta, se refere à utilização do óleo de NIM na produção orgânica, se é possível, ou se ele interfere muito, e muitas perguntas pedindo qual é a média de produtividade por planta ano que vocês têm alcançado. Eu também não respondi do congelamento. Então lá, NIM, pode usar, não usamos. Por quê? Porque como a gente usa a estratégia do predador, o NIM é uma bomba atômica, né? Ele mata toda, inclusive a abelha. Então assim, a gente não usa NIM. A agricultura orgânica deixa usar, mas a gente não usa porque para nós vai contra toda a estratégia de controle de praga que a gente tem, né? Não vou dizer que nunca vou usar, talvez, né, às vezes vai precisar da bomba atômica, né? E falando do congelamento, a gente tem um ultracongelador na propriedade, congela as frutas a menos 40 graus e ela fica IQF, ela fica uma bola de gelo, ela não gruda uma na outra, então a fruta ela tem uma aparência muito boa e preserva a questão nutricional. As outras perguntas eu esqueci. Qual a produção média por planta ano que você tem atendido? No primeiro ano a gente conseguiu mais ou menos 800 gramas por pé. Né? Um bom produtor, ele produz pelo menos 1 quilo por pé. A gente está indo, esse ano a gente deve produzir 1,2, 1,4 por pé, e a gente acredita que a gente consegue chegar na média mundial, que são 2 quilos por pé. Muito bom. Agradecemos novamente ao Dário. As demais perguntas podem ser esclarecidas diretamente com ele ao longo do evento. Obrigado, pessoal. Parabéns aí para vocês pelo evento.